Tudo o que conhecemos hoje começou com uma palavra. Antes da história da humanidade, já havia um plano. Antes do pecado, já havia redenção. Antes da dor, já havia amor. E é em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que tudo isso começa. Não apenas a criação do mundo, mas o início da nossa história com Deus. Uma jornada de luz e trevas, de quedas e recomeços, de homens falhos e de um Deus que nunca desistiu deles. Hoje, em poucos minutos, você vai atravessar séculos de revelação. E ao final, talvez descubra que Gênesis também fala sobre você. Se você ama a palavra e quer mergulhar nas raízes da fé, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa voltar ao começo, ao Deus que dá origem a tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não havia som, não havia forma, não havia tempo, apenas Ele, o eterno, o infinito, o invisível. E então, com a autoridade de sua voz, tudo começou a existir. Haja luz, e a luz rasgou a escuridão como um grito no vazio, e viu Deus que era boa. Separou o dia da noite, formou o firmamento, ajuntou as águas, e fez aparecer a terra seca. Deu nome às coisas que ninguém jamais havia nomeado: céus, mares, terra. E na terra, Ele fez brotar vida, plantas de todos os tipos, cores, aromas, árvores frutíferas, montanhas, rios, e a cada novo dia, o Criador olhava e dizia: é bom. Depois vieram os astros, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas incontáveis para enfeitar o céu, e então os peixes nos mares, os pássaros nos céus, os animais sobre a terra, e tudo obedecia. Tudo se movia em harmonia, mas ainda faltava algo, faltava o reflexo do seu coração, a obra que carregaria sua imagem. Então, do pó da terra, Ele formou o homem, e do fôlego do seu ser, Ele soprou vida em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente, diferente de tudo o que havia sido criado, capaz de amar, escolher, pensar, criar e se relacionar com o próprio Criador. Deus plantou um jardim no Éden, um lugar de beleza, paz e comunhão, e ali colocou o homem, Adão, e vendo que não era bom que ele estivesse só, fez cair sobre ele um sono profundo. De sua costela formou a mulher, e ali estavam os dois, Adão e Eva, nus mas sem vergonha, livres, mas protegidos, humanos, mas cheios da glória de Deus. No jardim havia muitos frutos, e entre eles, dois em especial, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: de tudo podes comer, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Era a única restrição em meio à abundância, um limite, um teste, uma escolha. Mas onde há liberdade, há também o risco da rebelião. E um dia, quando Eva passeava pelo jardim, a serpente, símbolo do engano, se aproximou. Questionou a palavra. Semearam dúvida. Foi assim que Deus disse, e ela olhou. Viu que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou, comeu e deu ao seu marido. Ele também comeu. E naquele instante, a inocência se foi. Os olhos se abriram, mas não para a verdade, para a vergonha. Tentaram se cobrir com folhas. Tentaram se esconder entre as árvores. Tentaram se calar diante da voz de Deus. Mas nada disso funcionou. Porque não há folha, nem sombra, nem silêncio que esconda o pecado diante do Santo. Deus veio ao encontro deles, não como inimigo, mas como pai. Chamou Adão: onde estás? Não era uma pergunta geográfica, mas espiritual. Era o grito do céu para uma alma que havia se perdido. E ali, em meio ao medo e à culpa, Deus revelou o preço do erro. Houve dor, houve juízo, houve separação. O solo foi amaldiçoado. O parto se tornaria doloroso. O trabalho se tornaria pesado. E a morte passou a fazer parte da realidade humana. Mas ali, no pior momento, brilhou a primeira promessa. Deus falou à serpente: da semente da mulher nascerá um que esmagará tua cabeça.
A esperança foi plantada no mesmo solo da queda, e antes de expulsá-los do jardim, Deus fez algo surpreendente. Sacrificou um animal, e os cobriu com peles. Sangue foi derramado. A graça foi revelada. Mesmo caídos, ainda amados. Mesmo culpados, ainda cobertos. Porque desde o princípio, Deus já apontava para o Cordeiro que viria. Adão e Eva saíram do jardim, não por vontade própria, mas como consequência da escolha que fizeram. E mesmo expulsos do Éden, Deus não os abandonou. A vida continuou fora dos portões do paraíso. A terra agora exigia esforço, suor e resistência. A dor havia entrado no mundo, mas também a esperança, porque Deus havia prometido que da semente da mulher viria aquele que venceria o mal. Então nasceu Caim, e depois, Abel. 2 irmãos, 2 destinos, 2 formas de se aproximar de Deus. Caim era lavrador, homem do campo. Abel, pastor de ovelhas. Um dia, ambos levaram ofertas ao Senhor. Caim levou frutos da terra. Abel, as primícias do seu rebanho, e o sangue do cordeiro derramado. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Não por causa do que foi entregue, mas por causa do coração que entregava. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, não. E Caim se irou, se entristeceu, seu rosto caiu, e Deus em sua misericórdia, o confrontou. Por que estás irado? Se procederes bem, não serás aceito. O pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim não ouviu, ouviu a raiva, ouviu a inveja, ouviu a voz do orgulho ferido, chamou seu irmão para o campo. E ali, longe dos olhos do mundo, a violência se manifestou pela primeira vez. O sangue de Abel tocou o solo, e a terra, como um altar profanado, passou a clamar por justiça. O primeiro assassinato. A primeira sepultura. A primeira lágrima que caiu não foi da chuva, mas do coração de Deus. Deus perguntou: Caim, onde está teu irmão? E ele respondeu: Sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Mas Deus já sabia. Ele ouvia o clamor do sangue derramado. O mesmo solo que havia recebido o sopro da criação, agora recebia o peso do pecado humano. Então veio o juízo. Caim foi amaldiçoado. A terra já não daria mais o seu fruto. Vagaria sem destino, sem repouso, sem paz. Mas mesmo ali, Deus colocou sobre ele um sinal, um limite à destruição, uma marca de misericórdia no meio da sentença. Porque o Deus que corrige, também preserva. O Deus que julga, ainda assim protege. Ele não permitiu que ninguém tirasse a vida de Caim. E assim, o primeiro conflito entre irmãos se tornou o primeiro alerta sobre o que o pecado pode fazer quando não é dominado. Adão e Eva, agora com o coração quebrado, enterraram um filho e temeram pelo outro. A dor da maternidade já não era só física, era emocional, profunda, dilacerante. Mas mesmo assim, a promessa continuava. E então, Deus lhes deu outro filho, Sete, e com ele, uma nova esperança. Pois foi na geração de Sete que os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. Entre os que caem, ainda há os que se levantam. Entre os que matam, ainda há os que clamam. Entre os que se perdem, ainda há os que voltam a buscar a Deus. E o sangue de Abel, que clamava por justiça, apontava para o sangue de outro justo que viria, e cujo sangue não clamaria por vingança, mas por perdão. Com o passar dos anos, a humanidade se multiplicou. Povos nasceram, cidades foram formadas, nomes começaram a ser lembrados, e com eles também cresceu a maldade. A terra, antes chamada de boa, começou a se encher de violência. O pecado já não era um tropeço ocasional, mas um estilo de vida. O coração humano se afastava mais e mais do seu Criador. As famílias se corrompiam, os relacionamentos se quebravam, o orgulho crescia como raiz amarga no solo que um dia fora santo. E algo estranho começou a acontecer. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Um tempo de mistura, de rebelião espiritual, de decadência. E então surgiram os gigantes, os valentes de renome, homens poderosos, mas sem temor. O mundo mergulhou num caos não apenas físico,
mas moral e espiritual. Deus olhou do céu e viu que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era má continuamente, e se entristeceu em seu coração. Arrependeu-se de haver feito o homem, e declarou que destruiria tudo o que havia criado. Mas entre a multidão corrompida, havia um homem, um que andava com Deus, um justo, um íntegro. Seu nome era Noé, e a graça de Deus repousou sobre ele. Em meio a um mundo que ria do sagrado, que desprezava a justiça, Noé caminhava com retidão, e o Senhor falou com ele, revelou que viria um juízo, um dilúvio que cobriria toda a terra, e junto com o aviso, veio o plano: construa uma arca, uma embarcação gigantesca, num lugar onde nunca havia chovido. Leve nela sua esposa, seus filhos, suas noras, e leve também animais aos pares, porque enquanto o juízo cair lá fora, a salvação estará guardada dentro. Noé não questionou, apenas obedeceu. Pegou madeira de gofer, trabalhou por anos, cortou, pregou, selou. Enquanto construía, também pregava, avisava, chamava ao arrependimento. Mas ninguém quis ouvir. Zombaram, chamaram-no de louco, fanático, ultrapassado. Diziam que Deus era bom demais para julgar, ou que o mundo estava indo bem demais para acabar. Mas os olhos carnais não conseguem ver as nuvens do juízo, até que a primeira gota cai. E assim foi. Um dia o céu mudou de tom. As nuvens se fecharam, os trovões ecoaram, e a arca, terminada, foi selada por Deus. A porta, pesada e sagrada, foi fechada não pelas mãos de Noé, mas pela mão do próprio Senhor. E então começou. A chuva caiu. Por 40 dias e 40 noites, as águas subiram. Os rios transbordaram. As fontes do abismo se romperam. As casas foram engolidas. As vozes silenciaram. O que era zombaria se transformou em clamor. Mas já era tarde. A graça estava do lado de dentro, e o juízo do lado de fora. Tudo o que respirava morreu. Só Noé e os que estavam com ele na arca foram salvos. A arca flutuava sobre o caos, carregando em seu ventre o futuro da humanidade. E quando a água baixou, quando a terra secou, quando Noé desceu novamente ao chão firme, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar, porque quando se sobrevive a um juízo, a gratidão se torna culto. E Deus, ao receber o aroma suave do sacrifício, renovou sua aliança com a criação, colocou no céu o arco da promessa, um lembrete visível de que, mesmo em tempos de destruição, a misericórdia ainda tem cor. O arco-íris não era apenas um fenômeno, era um pacto. Deus disse: nunca mais destruirei a terra com água. E ali, com os pés ainda molhados, Noé ouviu a voz do Eterno mais uma vez: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Era o recomeço, o mundo renascendo da fé de um homem que ousou obedecer quando todos os outros duvidaram. Depois do dilúvio, os homens queriam se tornar grandes, ergueram uma torre, uma cidade, um nome para si. Mas Deus desceu, confundiu as línguas, espalhou os povos, porque toda torre erguida sem Deus, mais cedo ou mais tarde, cai, e toda unidade sem verdade se desfaz. E então, Deus olhou para a terra, e escolheu um homem, não um rei, não um guerreiro, não um religioso, mas um nômade, um homem comum, cercado de deuses estranhos, vivendo entre ídolos e tradições pagãs. Seu nome era Abrão, alguém improvável aos olhos humanos, mas perfeito aos olhos de Deus. E foi a ele que o Senhor falou pela primeira vez: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu o mapa, não explicou os detalhes, apenas disse: vai. E a fé de Abrão começou ali, não quando chegou, mas quando obedeceu sem saber para onde ia. A promessa era clara: ele seria pai de uma grande nação. Seu nome seria engrandecido. Em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Mas havia um detalhe: ele não tinha filhos. E sua esposa Sarai era estéril. Os anos passavam, as rugas aumentavam, os cabelos embranqueciam, o ventre continuava vazio. Mas a promessa permanecia viva. E Abrão creu,
e isso lhe foi imputado como justiça. Não porque era perfeito, mas porque confiou. Mas a fé, embora verdadeira, nem sempre é constante. E mesmo o pai da fé tropeçou. Quando desceu ao Egito, mentiu dizendo que Sarai era sua irmã. Com medo de morrer, escolheu proteger-se com engano. Quando o tempo da promessa parecia demorar demais, aceitou a sugestão de sua esposa e teve um filho com Agar, a serva egípcia. Ismael nasceu, fruto da impaciência. Uma tentativa de ajudar Deus a cumprir o que havia prometido. Mas Deus não precisa de ajuda, precisa de obediência. E mesmo diante dos erros, Deus não quebrou sua aliança. Renovou-a. Mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Mudou o nome de Sarai para Sara, princesa, mãe de reis. E um dia, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, Deus veio com uma palavra definitiva. No tempo determinado voltarei, e Sara terá um filho. Sara riu, mas Deus ouviu o riso da incredulidade, e transformou-o no riso da promessa, porque para Deus nada é impossível. E assim nasceu Isaque, o filho do milagre. A promessa encarnada, o som do choro de um bebê quebrando o silêncio de uma espera centenária. E Abraão aprendeu que Deus nunca se atrasa, ele só trabalha no tempo certo. Mas a prova maior ainda viria. Deus pediu Isaque em sacrifício, o filho amado, o riso da promessa, a alegria do coração. E Abraão, sem compreender, subiu o monte com o filho, com a lenha, com o fogo, com a faca, mas com fé. Porque disse: Deus proverá para si o cordeiro. E no momento exato, quando a faca já estava erguida, Deus interveio. Um anjo gritou do céu. Um cordeiro apareceu no mato. E a aliança foi selada com sangue, mas não o de Isaque. Porque Deus proveria outro sacrifício, maior, eterno. E naquele monte, o mesmo monte Moriá, séculos depois, outro filho seria entregue. Só que dessa vez, o pai não seguraria a mão. Abraão viu de longe e se alegrou. Porque sua história não era só sobre terras e filhos, era sobre fé. Uma fé que tropeça sim, mas que sempre volta a crer. Uma fé que oscila, mas que não desaparece. Uma fé que nos ensina que Deus é fiel, mesmo quando nós somos falhos. Porque quando Ele promete, Ele cumpre, e o que Ele começa, Ele termina. Isaque cresceu sob a sombra da promessa. Era o filho esperado, o milagre gerado no ventre impossível, o sinal vivo de que Deus cumpre o que diz. Foi ele quem ouviu a história do dia em que quase foi sacrificado, mas aprendeu desde cedo que Deus é o Deus que vê, o Deus que prova e o Deus que provê. Isaque cresceu, casou-se com Rebeca, e com ela também viveu a espera. Mais uma vez, o ventre da promessa estava fechado, mas Isaque orou, intercedeu por sua esposa, e Deus ouviu. Rebeca concebeu, e no seu ventre, 2 meninos lutavam, gêmeos. Rivais desde antes do nascimento, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, forte, peludo, caçador. Jacó veio depois, segurando o calcanhar do irmão. O nome Jacó significava suplantador, aquele que agarra, aquele que passa à frente, e sua vida inteira seria marcada por essa luta por lugar, por bênção, por identidade. Os dois cresceram, mas a divisão também. Esaú era o preferido do pai, Jacó, o preferido da mãe. E um dia, faminto após uma caçada, Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Desprezou o que era sagrado. Jacó, embora falho, valorizava a bênção, e mais tarde, com a ajuda de Rebeca, enganou o pai cego e recebeu a bênção que era de Esaú. E Jacó fugiu, saiu de casa com medo, com culpa, com pressa. E numa noite, enquanto dormia no meio do deserto, com uma pedra por travesseiro, teve um sonho. Uma escada ligava o céu à terra, anjos subiam e desciam, e no topo, Deus lhe falava, renovava a promessa feita a Abraão e a Isaque. Mesmo correndo, Jacó foi alcançado pela graça. Mesmo enganador, ele foi chamado por Deus. E quando acordou, disse: Este lugar é terrível, é a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó então seguiu viagem, chegou à terra de seus parentes, conheceu Raquel,
e se apaixonou. Trabalhou 7 anos por ela, mas foi enganado. Na noite do casamento, deram-lhe Lia, e assim teve de trabalhar mais 7 anos por Raquel. A vida lhe devolveu o que ele mesmo havia feito, mas em meio a isso, nasceu uma família. Lia, Raquel e as 2 servas deram a Jacó 12 filhos, 12 homens que se tornariam 12 tribos, 12 colunas da nação que Deus estava levantando. Mas a história de Jacó não termina em filhos. Ela passa por um reencontro. Anos depois, ao retornar para sua terra, soube que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Jacó temeu, dividiu sua família, orou, lutou com Deus. Literalmente, à beira do ribeiro de Jaboque, um homem lhe apareceu e pelejou com ele até o amanhecer. E Jacó não soltou, disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E ali, cansado, mancando, com a alma exposta, Jacó foi tocado, foi transformado, recebeu um novo nome, Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. No dia seguinte, encontrou Esaú. Não houve vingança, houve choro, abraço, perdão. O menino que enganava, agora era um homem marcado pela graça. Aquele que fugia, agora caminhava ao lado do Deus que transforma nomes, corações e destinos. E com Israel, a promessa estava viva, a linhagem estava firme, o plano seguia, porque mesmo com homens imperfeitos, Deus constrói uma história perfeita. Entre os 12 filhos de Jacó, havia um que carregava algo diferente. Seu nome era José, filho de Raquel, a mulher amada, o filho da velhice, o filho da promessa tardia. E Jacó o amava mais que aos outros. Fez-lhe uma túnica longa, colorida, diferente, e com ela, sem perceber, o vestiu também de inveja, de ciúme, de rejeição. José sonhava, sonhos grandes, sonhos dados por Deus. Sonhou com feixes de trigo se curvando diante do seu, depois com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Era apenas um menino, mas falava como alguém que via além, e isso incomodava seus irmãos. Eles o odiavam, não suportavam sua presença. E um dia, quando José foi ao campo visitar os irmãos, tudo mudou. Eles o viram de longe, e disseram: lá vem o sonhador. E ali decidiram matá-lo, mas Rúben interveio. Sugeriu que apenas o lançassem numa cova, e quando José chegou, tiraram-lhe a túnica, rasgaram seus sonhos, e o lançaram num buraco vazio, sem água, sem saída. Depois o venderam como escravo a mercadores ismaelitas que passavam. José, o amado do pai, agora era um número numa caravana, um escravo a caminho do Egito. Seus irmãos, ao voltarem para casa, mancharam a túnica com sangue de animal e mostraram ao pai. É do seu filho? Perguntaram. Jacó rasgou suas vestes, chorou, e se recusou a ser consolado. O pai chorava um filho que ainda vivia. O filho chorava uma dor que o mundo não entendia. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial de Faraó. E mesmo ali como escravo, o Senhor era com ele. Tudo o que fazia prosperava. José era fiel, honesto, íntegro, mas a esposa de Potifar olhou para ele com desejo. Tentou seduzi-lo, várias vezes, e ele sempre recusou. Até que um dia, ela o agarrou, ele fugiu, ela o acusou, mentiu, e José, inocente, foi parar na prisão, mais uma vez humilhado, esquecido. Mas mesmo na cadeia, Deus era com ele. O Senhor não havia esquecido aquele que os homens jogaram nas sombras. Ali na prisão, José interpretou sonhos. Primeiro de 2 servos do faraó, depois, anos depois, do próprio faraó. Quando nenhum mago, nenhum sábio, nenhum sacerdote conseguia explicar os sinais, José foi lembrado, chamado, limpou-se, apresentou-se, e disse: não está em mim, mas Deus dará resposta favorável. E interpretou os sonhos de Faraó, 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome, e sugeriu um plano. E Faraó, impressionado, o colocou como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação, o ex-escravo, o ex-prisioneiro. Agora comandava celeiros, decretos e multidões. Aquele que foi traído, agora salvava nações. E quando a fome chegou,
ela também alcançou a terra de Canaã. Jacó mandou seus filhos ao Egito para comprar alimento. Eles foram, e diante do governador, curvaram-se. Não sabiam que era José, mas ele sabia, e chorou. Chorou por ver seus irmãos vivos. Chorou por lembrar da cova. Chorou por perceber que o sonho não era vaidade, era propósito. Testou-os, viu que o coração deles havia mudado. E então se revelou: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes. Eles temeram, mas ele os abraçou, perdoou, e disse: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para preservar a vida de muitos. E assim os filhos de Jacó desceram ao Egito, e ali se reuniram, famílias, promessas, abraços, e Jacó, já velho, reencontrou o filho perdido. Abraçou-o, chorou, e adorou, e antes de morrer, abençoou cada um dos seus filhos, e disse: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra. E Gênesis termina com um caixão no Egito, mas também com uma esperança viva, porque mesmo longe da terra prometida, o povo da promessa vivia. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ainda estava escrevendo a história, e mesmo num caixão, José deixou uma instrução: Quando Deus vos visitar, levem meus ossos com vocês. Gênesis não é apenas um livro antigo, é um espelho, é sobre nós, sobre como pecamos, como caímos, como nos perdemos, e como Deus pacientemente nos busca, nos cobre, nos guia, nos transforma. É o início de tudo, e o prenúncio do que viria: um cordeiro, que viria esmagar a serpente, redimir o pecado, e abrir o caminho de volta ao jardim, à presença do Pai. Senhor, obrigado por ser o Deus do início e do recomeço. Mesmo quando caímos, o Senhor prepara um plano. Mesmo quando nos afastamos, o Senhor nos chama de volta. Ensina-nos a confiar, como Noé confiou, a crer, como Abraão creu, a perdoar como José perdoou, e a caminhar, como Jacó, mesmo com marcas, mas com o nome mudado. Ajuda-nos a viver com fé, sabendo que Gênesis não é o fim, é só o começo da tua história em nós. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa conhecer o Deus do princípio. Deixe nos comentários: quero viver os planos de Deus desde o começo.